Welcome, people. Today we are in a library, so I cannot speak very loud. Hoje vamos falar de poesia, certo? E na aula de hoje eu vou destacar algumas coisas para vocês sobre análise literária. Então, pessoal, agora voltando aqui, então eu queria falar para vocês algumas coisas que são importantes para a gente se situar na análise do texto literário. Então, é muito importante que nós possamos pensar primeiro na característica de análise. O professor Aguiar, por exemplo, ele trata de 4 formas quando nós começamos a análise. As 4 formas seriam principalmente primeiro a paráfrase, ou seja, recontar o que aconteceu. Então no slide da gente a gente tem vários poemas que vocês podem recontar, né? O qual é o enredo, né? Do que ele trata. Isso é importante a gente destacar. A segunda coisa, que é um aspecto também muito interessante que ele traz, é análise, ou seja, o que é análise, que é basicamente o que eu quero que vocês façam. A análise, ela é basicamente observar a estrutura, ou seja, a organização da língua, né, os efeitos linguísticos que causam para criar significados e sentimentos nas pessoas, né? Isso muito que o poema faz, né? E por que o processo de análise é interessante? Porque como somos alunos de letras, né, e trabalhamos com a linguagem, é importante não apenas para esses textos, mas para qualquer texto, seja literário ou não, a gente trabalhar com a linguagem e saber como ela funciona. E nada melhor do que o texto literário, que é um texto onde tem uma capacidade interpretativa, uma riqueza de significados muito maior do que um texto comum, um texto ordinário, um texto literal, como um texto de jornal que você lê apenas pelo fator informativo e que não se requisita de você uma interpretação muito mais fluida, muito mais perfeita. Nesse sentido, a passada análise, o que é importante é a interpretação, ou seja, você dá um significado total a um poema. Então, se vocês observarem bem, por exemplo, o poema que a gente trabalhou no semestre passado, por exemplo, do Lord Byron, né? She Walks in Beauty. Qual seria, então, a interpretação do poema? Seria uma forma de representar a mulher, né? Através de figuras mais obscuras, né? Que dariam um certo ar de uma mulher com mais liberdade, de uma mulher com sensualidade, que aí traz até uma reinterpretação da Bíblia como uma mulher como uma coisa que possui um âmbito negativo, né? A questão da Eva, né? A questão da traição e etc. Isso é uma interpretação, mas interpretação é um significado total. Para isso a gente tem que analisar as metáforas, que faz parte da análise. Para isso a gente tem que entender o que é a paráfrase, ou seja, do que o poema trata, né? Na primeira estrofe, as imagens da mulher comparado com a noite, né? Na segunda estrofe vai comparar, por exemplo, as características dela, etc. Então, essas são as 3 fases. E a última que o Aguiar fala é no comentário, que aí é para além do texto, ou seja, comentar sobre a história do autor, né, do escritor do texto, comentar sobre a história em que ele foi lançado. Isso não necessariamente tem a ver com o texto em si, mas que ajuda na interpretação. Então, como a gente poderia definir o poema? O poema, então, é uma escrita, né, que se dá normalmente em versos, né, e que ele tem uma característica que se chama antidiscursivo. O que é um antidiscurso? Ele, diferente dos textos em prosa, os textos narrativos, ele não tenta ter uma conexão causal, mas uma conexão no sentido global. Então, um poema não vai usar, por exemplo, conectivos, né? De repente, alguém chegou, ou ela é tão bonita, e então, ou porquê, e etc. Não, ele vai só jogar as informações. Vai ser um pouco quebrado, um pouco fragmentado, como se fossem pinturas, como se fossem imagens que a gente tem que dar um sentido total. Essa é uma ideia básica primária do poema. Coisa que a gente pode observar na análise, por exemplo, a rima, né? Os poemas, a rima, por quê? Porque normalmente os poemas têm um apelo musical, né? No sentido de trazer beleza também e de trazer memória. Lembre-se que os poemas antes eram cantados, né? Então tem um apelo musical, alguns poemas podem ter rima ou não. No caso dos poemas modernos que a gente está trabalhando, tudo isso é rompido. Então a rima, a métrica, ou seja, a separação igual, né, das sílabas para ficar todos direitinhos, né? Ou, por exemplo, também a característica da pontuação, é uma coisa importante no poema. O que é esse ponto de interrogação, essa interjeição, essa exclamação, esses reticências, por exemplo, estão querendo dizer?
Serão ambiguidades? Serão hesitações de quem escreve, etc. E o poema tem a característica de trazer essa subjetividade, de explorar essa subjetividade. Por fim, uma coisa que é interessante é vocês saberem as figuras de palavras e as figuras de pensamento. As de palavras, elas provocam um desvio na linguagem precisamente no significado da estrutura, ou seja, na fonética, etc. Então aí a gente pode ver a literação, né, a repetição de consoantes, a assonância, a repetição de vogais, etc. E as figuras de pensamento têm a ver com desvios que geram ambiguidade, geram outras interpretações, como por exemplo a metáfora, né, que é a substituição da ideia, a hipérbole, que é exagero, e por aí vai. É importante vocês revisarem isso, coloca no Google essas figuras, né, que muita gente chama de figuras de linguagem, etc. Certo? Então esses são os passos iniciais para que vocês possam analisar os poemas. Certo? No próximo vídeo nós vamos trazer outras análises, certo?